Bom sábado. Vamos lá. Título da lição, verso. Ok. Antes da gente entrar no texto da lição, vamos passar pelos objetivos da semana, o que a gente tinha para aprender essa semana, o que a gente tinha para modificação interna enquanto sentimento a partir dessa compreensão e qual a nossa prática resultante disto. Então, o primeiro objetivo que a gente tinha para aprender essa semana. Conhecer o significado de aceitar as reivindicações do Espírito em sua vida. Então, o centro da atenção dessa semana está na questão dos conselhos do Espírito Santo, na questão das reivindicações do Espírito Santo e como é que eu reajo a isso, qual é o meu comportamento, a minha resposta, a minha forma de agir ou de me posicionar frente a essas reivindicações. Então, primeiro, entendê-las, ou seja, quais são essas reivindicações do Espírito, e segundo, como é que eu respondo a isso. O segundo objetivo era o sentimento que deveria ser provocado em nós a partir de entender quais são essas reivindicações e como é que funciona o meu comportamento frente a essas reivindicações. Qual é o sentimento resultante? Apreciar os apelos do Espírito Santo e perceber, mais uma vez, as maneiras pelas quais ele atua em sua vida. Ou seja, ao longo do trimestre a gente vem olhando para a forma como o Espírito Santo age na vida da gente, seus propósitos, seus objetivos, aquilo que ele pretende como fim último. Isso vem sendo estudado ao longo de todas as lições anteriores. Por isso o texto diz, mais uma vez, ou seja, a gente vai revisitar o mesmo tema, mas tem um detalhe específico aqui, que é, eu preciso entender por que ele tem essas reivindicações, ou seja, qual é o objetivo dele ao pedir o que me pede, para eu poder conseguir responder para ele se eu vou fazer ou não. A gente tem resposta afirmativa àquilo que a gente entende, e a gente tem resposta negativa àquilo que a gente não compreende. A gente pode ter resposta positiva a alguma coisa que a gente não compreende se eu compreendo a pessoa que me pediu. Mas eu jamais terei respostas afirmativas a alguma coisa se eu não compreendo nem o fato e nem a pessoa. Aí fica difícil obedecer, fica difícil fazer frente a essa reivindicação. Portanto, esse é o quesito distinto aqui na lição dessa semana. Ela repete algumas questões aí anteriores, mas ela tem esse foco central. Eu entendo quem está me pedindo, eu sei por que ele está me pedindo o que está pedindo, e eu confio nele para poder responder sim a isso que ele está me pedindo, mesmo que eu não compreenda exatamente o porquê daquilo que ele me pede. Então, o olhar da lição é um revisitar a essa questão. Por isso, o sentimento é apreço aos apelos do Espírito Santo. Para eu poder apreciar o apelo de alguém que, de alguma forma, bate de frente com aquilo que eu quero, percebe? Eu quero fazer uma coisa e ele me apela para eu não fazer. Eu quero ir para cá e ele me apela para ir para lá. Para eu sentir apreço pelo apelo, eu tenho que realmente entender por que ele está pedindo. Ou entender quem ele é. Uma das duas coisas. Aí o apreço pode vir. Pode ser que eu não goste da ordem, mas eu gosto de quem pediu. Pode ser que eu goste da ordem porque entendi o que ele quer quando pediu. Essas duas coisas têm que estar presentes na gente para a resposta ser sim àquilo que é apelo do Espírito Santo. E aí vem a prática. Qual é a prática? Pouco antes da prática, Sim. aqui fala em apreciar e perceber mais uma vez. Sim, por isso que eu falei. É mais uma vez no sentido de que a gente já vem... Foi fazendo durante o trimestre, então Agora eu revisito o tema. Exatamente. Eu revisito o tema para... caiu a ficha já? Essa é a pergunta. Já entendeu? Senão eu vou desenhar. É essa a situação desse objetivo. Ok? Qual seria a prática resultante disso? ser sensível à atuação do Espírito e aceitar seus apelos. Então, se eu aprecio os apelos, o óbvio é aceitar. Se eu conheço a pessoa, o óbvio é ser sensível a ela. Portanto, a prática tem a ver com as duas questões de sentimentos que estão no objetivo anterior e, por conseguinte, tem a ver com o entendimento gerado pela compreensão
de quais são essas ordens e por que ele as dá. Então, vamos na ordem. O texto é um texto só, no início ao fim da semana, que é o texto de Efésios, capítulo 4. Esse é o texto central da lição dessa semana. E eu vou ao texto especificamente, já que a lição é simples, não tem por que a gente ficar derivando, tanto quanto era simples da semana passada. Vamos direto ao texto para a gente entender por que esse texto foi escolhido e o que está por trás da instrução deste texto. Efésios capítulo 4, versos 25 em diante. Eu não sei se a tua Bíblia tem título, se tiver, qual é o título que está nesse bloco na Bíblia que você tem aí à mão? Exortações à santidade. Portanto, é uma situação de apelo, uma exortação, com uma resultante, santidade. Portanto, é o Espírito Santo, ou a Bíblia, ou através do profeta bíblico, no caso aqui Paulo, fazendo um apelo para que sejamos santos. Esse é o apelo, esse é o pedido, essa é a situação por trás do texto. Portanto, para eu entender a relação disso aqui com o Espírito Santo, que está no meio do texto, inclusive com uma referência de sentimento do Espírito Santo frente às atitudes humanas para responder a esses apelos, vamos voltar, segura aí esse texto marcado, bota o dedinho ali para não perder, volta lá em João, capítulo 16, e vamos revisitar uma lição antiga, uma lição que já passou, mas para a gente entender um pouquinho do que significam esses apelos de Efésios capítulo 4, vamos a João 16, os versos... Vamos dar do primeiro em diante. Melhor assim. João capítulo 16, versos 1 em diante. Se alguém quiser ler do meio daí do público, para todo mundo escutar, me faça as honras, por favor. João 16, verso 1 em diante. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará, com isto tributar contra Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas eu tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis do que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio que eu estava convosco. Mas agora vou para junto daqueles que me viram, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Então dá uma paradinha aí. O que está acontecendo na cena? Até aquele momento, todo o foco, toda a atenção das pessoas que cercavam o início do cristianismo estava voltado para quem? O acusado, o zombado, aquele a quem perseguiam. Todas as atenções estavam voltadas para Cristo. A primeira advertência que Jesus está fazendo para os sujeitos que vão ficar, os discípulos no caso, e depois deles aos outros que virão, eu estou indo embora e toda a atenção vai se voltar contra quem? Vocês. Vocês se tornarão agora o alvo, o foco das atenções. Quando isso ocorrer, se o que eu fiz em vocês, por vocês e com vocês produziu efeito, eles vão olhar para vocês do mesmo jeito que me olham. E se fizerem isso, vocês vão ser expulsos dos grupos de convívio, das sinagogas onde estão, vão ser perseguidos, vão ser de alguma forma atacados. Não se assustem com isso. Não se escandalizem com isso. Isso é natural. Eles vão olhar para vocês e vão ver a mim. E se virem a mim, vão fazer com vocês o que vão fazer comigo. O que está acontecendo com Jesus aqui ele está indo para a cruz. A próxima cena depois dessa, que tem a oração que segue no capítulo 17, é a cruz. Portanto, o desenho que se segue a esse texto é o escândalo de Cristo. É Cristo sendo atacado, Cristo sendo morto, Cristo sendo julgado, Cristo sendo acusado falsamente. Tudo que está na cena. Tudo isso que está na cena com Jesus, Jesus está dizendo para eles, vai acontecer igualzinho com vocês. Então não se assustem. Mas eu tenho algumas coisas que eu preciso dizer para vocês entenderem por que isso acontece. E eu não disse antes por uma razão, eu estava com vocês. Agora eu estou indo embora. Não vou estar com vocês.
E o que me preocupa é que eu estou indo embora e nenhum de vocês está me perguntando o quê? Para onde é que eu vou? Isso significa que de duas uma, ou vocês não entenderam que eu estou indo embora, ou vocês não entenderam para onde eu vou, e por isso não perguntam. Se vocês acham que eu estou indo para formar meu reino, justifica por que vocês não perguntaram, porque está todo mundo na carona para assumir uma posição. Um à direita, um à esquerda, um pouquinho mais longe, mas todo mundo no reino. Se vocês não entenderam para onde eu vou, então me preocupa mais ainda, porque vocês vão levar um susto. E o tamanho do susto não é pequeno. Então está na hora de eu listar, desenhar, se você não entendeu. Essa é a questão que está por trás da cena. Sendo essa a questão, a pergunta de Jesus continua, verso 6 em diante, continua lá para mim. Pelo contrário, por ter vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Congela aí. Então, o que Jesus está dizendo para eles? De novo, se vocês não entenderam para onde eu vou, pode ser que não perguntem, porque deduzem para onde eu vou. Se vocês entenderam alguma coisa para onde eu vou, e esse entendimento gera uma falsa expectativa, também é problema. A frustração será igual nos dois casos. Mas eu percebo que vocês estão começando a ficar tristes. Porque de alguma forma, mesmo sem entender direito, vocês já começam a perceber para onde eu vou. Então eu vou dizer, não é para ficar triste, é para ficar contente. Porque a única razão de eu ir para onde vou, é que depois de ir, eu vou em definitivo, embora. Então eu vou para a morte, e da morte para o céu. Portanto, por mais que pareça triste, é para ficar contente. E por mais que vocês estejam deduzindo a formatação de um reino, de fato é verdade, mas ele não é aqui, é em outro lugar. Então é para ficar contente também. Só que enquanto eu vou para lá, lembra, João 14 tinha dito isso, se eu não for, não acontece o lugar. E se eu for, o lugar ocorre, e eu posso voltar para buscar vocês para esse lugar. Então, a razão pela qual Jesus está tentando montar para eles o desenho da história é, em vez de ficar triste, fica contente. Em vez de ficar preocupado, fica um pouquinho mais. Mas preocupado não com o que vem pela frente. Preocupado com se você está pronto para enfrentar o que vem pela frente. Agora, para você estar pronto para enfrentar o que vem pela frente, é necessário que eu vá e venha outro que execute obra maior do que a minha. Não, mas tem obra maior do que a cruz. Existe alguma obra maior do que a cruz? Se a gente olha para ela e parece o centro de toda a atenção bíblica, sim, existe uma obra maior que a cruz. A cruz não salva ninguém. Por mais grotesco que isso pareça, a cruz não salva ninguém. A cruz disponibiliza salvação. O que salva é o que vem logo após. É a ressurreição, em novidade de vida. Portanto, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é quem executa o pós-cruz, não vem. E se ele não vier, o mundo continuará onde? Preso nos seus pecados, e a cruz não terá servido de absolutamente nada. Portanto, tem um desenho sendo formado aqui, que é importante para a gente, que está 2000 anos à frente dessa história, entender por que Efésios 4 diz o que diz. Então, primeira coisa importante é entender que a cruz resolveu, de fato, a culpa do pecado, isso é legítimo, completo, absoluto, não precisa continuar repetindo, não precisa de sacrifício mais. Sim, a cruz resolveu toda a culpabilidade, pagou o preço que o pecado exigia, morte. Mas Deus não quer morte? Há um tempo atrás, um bocado de tempo, uns 10 anos atrás, eu preguei um sermão aqui, na época do pastor Dias, dizendo que Deus não gosta de perdoar. E não gosta mesmo. Porque perdoar significa que aconteceu o quê? Alguém
pecou. E perdoar exige um preço. Se eu disser que Deus gosta de perdoar, ele é um sádico que gosta de ver o filho dele morrendo na cruz. E Deus não é sádico. Deus perdoa porque ele é amor, mas ele não gosta de perdoar. Isso não faz parte da natureza de Deus gostar de perdoar, porque não faz parte da natureza de Deus gostar do pecado. Mas perdoar é uma condição sine qua non de um Deus que ama e quer salvar. Isso ele gosta de fazer. Salvar, Deus gosta de fazer. Portanto, Deus não gosta da cruz. Deus gosta do day after, do dia seguinte. Deus gosta do desenho da ressurreição. É disso que Deus gosta. Sai, teu pai te chama. Para a cruz, não tem isso. Para a cruz tem o quê? Vela o monte com uma escuridão, para que ninguém veja a vergonha do filho que morreu. São cenas diferentes. A cena da ressurreição é luz, glória, festa. A cena da morte é tristeza, velamento. Esse é o desenho. Portanto, o que Jesus está dizendo para eles é: para com a tristeza, enche o coração de alegria, porque o Consolador está chegando. Para ele vir, eu vou ter que passar por esse processo, mas ele virá. Esquece o processo, pensa no resultado. O resultado é o que importa. E aí, o que o Consolador fará? Então, você leu 3 coisinhas. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ora, mas por que razão isso tem que acontecer? Verso 9 em diante. Então, por que o Espírito precisa convencer as pessoas do pecado? Porque Jesus passou 3 anos e meio com elas e elas não creram. Inclusive quem? Os 12 que estão em volta e principalmente um deles que tinha deixado a cena. Portanto, o desenho é: não crerão em mim. Terão que crer a partir do quê? De uma intervenção sobrenatural, direta, objetiva, na vida deles, chamada Espírito Santo, que os convencerá do pecado. Mas em convencendo do pecado, vem uma situação dupla. Eu posso me convencer do pecado e ir para onde? Para mais pecado. Ou eu posso me convencer do pecado e querer liberdade disso. Para onde ele me leva? É a segunda fase. Então, me convencerá do pecado porque não creem em mim. E depois? Por quê? Portanto, Cristo vai embora. Se presentemente entre eles não creram, sem ver, vai crer? Se assistindo aos milagres não creram, sem vê-los, vão crer? Então, o Espírito convence do pecado por que razão? Porque o pecado me deixa sem alternativas, sem saída. Então, quando eu tenho certeza do pecado e do seu resultado, só sobram 2 coisas para fazer: mentir para mim mesmo e me aprofundar no pecado, ou me convencer de que é pecado mesmo e perguntar: tem saída? Para onde o Espírito me leva? Para a justiça. Mas a justiça não é mais visível, então ele me leva pela fé. E pelos olhos da fé eu vejo o não visível e tenho certeza daquilo que não está. Muda o protocolo. O Espírito gera uma fé que me convence de que a cruz é real e de que a salvação está posta. Isso é levar para a justiça, mesmo não vendo o Cristo. E aí vem a terceira coisa. Percebe que é um olhar diferente sobre o juízo? Toda vez que a gente fala de julgamento, de juízo, o que a gente pensa? Punição, prisão, condenação. Jesus chega e faz uma proposta. Não, o Espírito convencerá do pecado, vai conduzir para a justiça, mas para mudar o conceito, ele vai fazer você se alegrar porque o juízo chegou. Imagina o seguinte: eu convido vocês para uma cena fantástica, o julgamento de vocês. E vou botar vocês no banquinho dos réus. Vou encher de acusadores e falo: vem lá e seja feliz no julgamento. Qual é a sua sensação? Qual é a proposta aqui? Do juízo, por que razão? O príncipe desse mundo já foi
Esse texto é o mesmo texto de Apocalipse que João escreveu. E João escreveu Apocalipse antes de escrever esse texto aqui. Então faz sentido. Quando João escreveu Apocalipse 12, lá no verso 7 em diante do capítulo 12, chega uma hora que ele diz: foi expulso o dragão, não se achou lugar mais entre eles, o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e aí vem um complemento na frase: o acusador de nossos irmãos, e que os acusava de dia e de noite. O que esse texto aqui está me dizendo em João 16? Qual é a referência que João traz aqui em João 16 ao pontual juízo? O príncipe deste mundo já foi julgado. Portanto, quando eu sento no banquinho, eu já sento em que condição? Absolvido, vitorioso, justificado. E ainda com a certeza, porque eu já estou com o desenho na minha mão. Portanto, o julgamento para aquele que passou pelas duas fases anteriores, convencido do pecado, arrependido na justiça de Cristo e salvo por Ele, vai para o juízo para dizer o quê? Estou livre da condenação. A sentença já foi dada. Portanto, a alegria da salvação é a disposição de quem está desesperadamente aguardando o juízo. E no nosso caso, assistindo, porque ele já começou. Portanto, quando João escreve isso aqui, olhando para frente, lá em 1844, a ânsia de quem está escrevendo, a ansiedade de quem está escrevendo de que isso ocorra, é a mesma de quem está lendo a cena de Daniel 12. Então se levantará Miguel, o príncipe, em defesa do seu povo. Portanto, já fomos julgados, já somos povo dele, ele se interpõe entre nós e o acusador para dizer: é meu povo, sai daqui. Entenderam o desenho? Conseguiram visualizar a cena? Bom, esse papel é o papel do Espírito Santo. É ele quem consegue fazer você, se você entendeu a cena, se você conseguiu imaginar a cena, se você conseguiu visualizar a cena e se sentir como aquele defendido por Cristo que se levanta em defesa do seu povo, se você conseguiu visualizar e sentir essa cena, quem fez isso na sua cabeça é um sujeito chamado Espírito Santo. Porque sozinho você não sentiria isso. Sozinho você gostava do pecado, ficaria lá e nunca sairia de lá, cada vez mais fundo. Igual porcos chafurdando na lama. Você pode dar o banho que for nele. Se tiver lama no quintal e você deixar a porta aberta, é para lá que ele vai. Não importa a idade, não importa a época, é para lá que ele vai. Porque porco e lama nasceram para viver um coladinho no outro. É assim que funciona. No momento em que há a transformação, há uma mudança acontecendo aqui que leva o sujeito à alegria de ser salvo. Bom, agora vamos ler Efésios. Aí isso passa a ter um contexto adequado para a gente entender direito por que o Espírito Santo está fazendo apelos. Do contrário, são apelos contra a nossa natureza, perde o sentido quando a gente não entende o que estava lá em João 16. Efésios capítulo 4, versos 25 em diante. Se você quiser continuar as honras da leitura, eu agradeço. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade. Por isso, o quê? Percebe? O texto começou com um por isso. Por isso, o quê? Por que ele vai pedir essas coisas? Tem uma razão antes. Por isso, deixando. Então, esse por isso tem uma razão antes, que está lá no começo do bloco. Se você olhar o texto de Efésios, ele começa propondo unidade na fé. E essa unidade na fé tem uma razão. Somos todos do corpo de Cristo. Espera lá, se somos todos dessa referência, estamos todos como parte do corpo de Cristo, então, por isso, porque Ele morreu por mim, porque Ele já julgou o diabo, porque Ele já me salvou, porque Ele me deu condição de vida adequada, por isso eu posso responder para Ele como? Agora lê a listinha. Vai cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros. Percebe que não é para isto, é por isto. Porque você foi salvo e Cristo morreu por você, como é que você responde para Ele? Só fala a verdade, não mente para os outros. Que mais? Irai-vos e não pequeis.
Portanto, eu deixo de ficar bravo com as pessoas e passo a ficar bravo com o quê? Com o pecado que um dia me prendeu. Portanto, eu me iro contra o pecado, com as atitudes más, com todas as coisas ruins que no mundo acontecem, mas não me iro com as pessoas que as causam, porque as pessoas são iguaizinhos eu era um dia antes. Então eu fico irado com o pecado, mas não peco, porque eu não me iro contra a pessoa. Continua. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que acudir ao necessitado. Portanto, duas coisas. O lado negativo eu não faço mais porque eu já não estou mais preso a ele. E o positivo eu faço para quê? Para ajudar outros que não saíram de lá. É o discurso do Nelson agora há pouco. Exatamente o discurso do Nelson agora há pouco. Ou seja, eu trabalho para quê? Para ter? Não, eu trabalho para ter com que ajudar. Eu ganho coisas para quê? Para ter? Não, eu ganho coisas para ter com que ajudar. O objetivo de ganhar é legítimo, desde que a sequência esteja lá. Você pode ser o sujeito bilionário, dono da Microsoft, desde que o objetivo seja ajudar. Entendeu o desenho? Por quê? Porque você não dá lugar ao diabo. Continua o texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos seus outros. Por que a gente tem que falar a palavra boa? Para ser bem visto, para ser bem quisto, para ter a retórica. Não. Eu tenho que ter a palavra boa para que com isso eu edifique alguém que está onde eu estava e deixará de estar. Mas não só. Na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, para a pessoa certa. Portanto, não é qualquer palavra, não é qualquer momento, não é qualquer circunstância, não. É a palavra certa no momento certo. Mas como é que eu vou adivinhar qual é a palavra certa no momento certo se eu não enxergo um palmo na frente do meu nariz? Guiado pelo Espírito. Ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, vai nele. Esse é o desenho. Continua. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Portanto, como é que eu faço para entristecer o Espírito Santo? Desfaço os últimos versos que eu li. No lugar da verdade, a mentira. No lugar da ira contra o pecado, a ira contra o pecador. No lugar do trabalho, a saída mais fácil. No lugar da palavra adequada, no tempo certo, para a pessoa certa, ouvindo a voz do Espírito dizendo o que eu tenho que falar e quando, eu faço o inverso, eu assumo o controle, sou autossuficiente, digo o que eu quero, para quem eu quero, não importa. Não tem sentido, então essas coisas deixam o Espírito Santo triste. Mas por que ele fica triste? Porque eu estou fazendo essas coisas? Aqui está uma coisa fantástica no texto. Ele fica triste porque eu estou fazendo as coisas erradas? Não, ele fica triste por duas coisas que estavam no texto. A primeira é que todas as vezes que eu faço essas coisas contrariamente ao Espírito, eu estou impedindo que alguém se salve. Essa é a primeira tristeza. A segunda é que isso demonstra que eu estou me afastando dele e, portanto, da salvação. E ele fica triste porque está me perdendo. São essas duas coisas que deixam o Espírito Santo triste. Triste porque ele está me perdendo como pessoa, como amigo, como filho, como alguém que ele criou com as próprias mãos. Lembram? Façamos o homem a nossa imagem. Então, criou com as próprias mãos. E triste porque eu estou impedindo outro que ele também fez com as próprias mãos de ser salvo. Por isso, todos os textos anteriores apontavam na direção do outro. Ter para ajudar, falar bem para edificar, não irar contra a pessoa, mas contra o pecado dela para salvá-la. A intenção é essa. Ou seja, ele quer que eu seja parceiro no processo de salvação dos outros. E fazendo isso, eu sou salvo no processo. Como é que termina o verso? O capítulo. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo
Portanto, qual é o desenho? Qual é o produto? Qual é o resultado final de um cristão? Não tem um verso talvez mais completo do que esse. A junção do 31 e do 32 é o teu credencial. Tinha um quadro antigo do humor brasileiro, sou Paraíba, está aqui o meu cartão. Sou cristão, está aqui o meu cartão de visitas. Quer saber o meu currículo? Verso 31 e 32, está aqui o meu currículo. Esse é o desenho. Por isso que eu falei, a lição é simples, ela é bastante simples, mas eu só entendo isso de maneira adequada se eu entender que a pessoa por trás do conselho está desesperada por me salvar. Cena para não esquecer o que o Espírito Santo está fazendo. Imagina que você está na borda de um penhasco, daqueles de verdade, aqueles que dá medo só de olhar, que dirá de parar lá perto. De olhar de longe você já fica com frio na barriga. Agora imagina você aqui embaixo, olhando o sujeito isolado, sem nenhuma corda, sem nenhuma estrutura, só com as mãozinhas e um pouco de giz à mão, naquele paredão de penhasco, buscando fendas, pedacinhos de fendas para encaixar os dedos e tentar subir. E aí ele já está lá no bordinho, nos últimos 10 metros do penhasco. Aqui para baixo é só abismo. E aí você vê nitidamente a hora que ele passou o giz, pegou um pedaço e tinha areia ali, e você viu que a mão resvalou. E o sujeito ficou naquele penduricalho de um braço só, vazio embaixo, penhasco à frente e uma mão querendo escorregar. E você cai embaixo e o sujeito que está ali é seu amigo. Vou piorar, é seu filho. Como é que você se sente? Nessa hora que você viu só o balanço, vão livre embaixo, uma mão resvalante segurando, a outra que já resvalou e soltou. Como é que você fica? Isso é o capítulo 4 de Efésios. Se eu entender o Espírito Santo como essa pessoa cá embaixo, olhando o sujeito lá em cima, e não podendo fazer nada a não ser dizer para ele o quê? Sai do penhasco. Se você sair do penhasco, eu posso te ajudar. Isso ele pode fazer. Ele fala, solta do penhasco, eu te seguro aqui embaixo e nunca mais sobe. Esse é o apelo. Aí você fala, não, quero continuar pendurado aqui e tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ou seja, eu quero correr o risco. Pior, lá em cima do penhasco tem uma forca. Para ficar mais grotesco. Quando você chegar no fim do penhasco, você não vai ter vencido o penhasco. Você vai ter ganho a forca. Mas eu quero subir o penhasco. Não importa que tenha a forca lá em cima, eu quero subir o penhasco. Eu quero poder chegar lá em cima e dizer, eu subi o penhasco. Vai receber a forca depois, mas eu quero subir o penhasco. Entende o desenho? É estúpido, mas é assim que o desenho é. Eu tenho um espírito exortando para eu fazer algo que seja são. São mental e são fisicamente falando. Mas eu quero ficar lá. O que o Espírito faz? Só o que ele pode fazer. Ficar embaixo, gritando, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí vem o verso 1 e 2 do capítulo 5, que na realidade é o fim do 4, está fora de lugar, que diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, com oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. A última parte da lição é uma pergunta, o que é o pecado contra o Espírito Santo? O que é o pecado contra o Espírito Santo? É não soltar a outra mão. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Lembra? A rede está aqui embaixo, eu quero te pegar, quero te tirar do penhasco, quero te levar para outro lugar. No alto do penhasco tem uma forca, mesmo que você chegue lá, está enforcado. Larga a mão. Solta a outra mão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É uma atitude, é uma disposição de vida, é uma forma de viver. Não é um ato, não é um pecado isolado, não é uma palavra dita fora de tempo, não é nem desculpa o que eu vou falar, não é nem xingar Deus. Xingar Deus é menos grave do que resistir à salvação. Xingar Deus pode ser fruto de um momento de desvario, de insanidade,
de loucura. Feito nestas condições, até isso Deus perdoa. Mas resistir salvação é dizer para Deus: eu sei que o Senhor quer me salvar, mas eu não quero. Como Deus não pode salvar ninguém à força, o penhasco é teu, sobe. É tudo que eu posso dizer. É tudo que eu posso fazer. Portanto, pecado contra o Espírito Santo, ou blasfêmia contra o Espírito Santo, é assistir um Deus que pagou um preço de morrer para me salvar, para me ofertar salvação. Olhar para um Deus que mandou o segundo com Ele, igual a Ele, que me criou, para me ajudar no processo de convencimento de que eu estou preso ao pecado, de que o penhasco vai para a forca, e de que eu estou correndo risco desnecessário, numa salvação que já foi paga. Me dá o poder para sair do penhasco e andar em novidade de vida. E me dá a alegria resultante da salvação, ou seja, Ele me promete as 3 coisas e as 3 fases. E dizer para Ele: não quero fazer desdém do presente. É essa insanidade, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o desenho. Qualquer um de nós, por muito mesmo, mandava descer fogo do céu e queimar o infeliz. Imagina, você gastou o seu trabalho de um ano inteiro, comprou o seu presente de Natal para a pessoa que você mais ama, assim que você entregou para ela, ela olha e fala: só isso? Eu esperava mais de você. Quebra na sua frente, vira as costas e vai embora. Deus fez um pouquinho mais do que trabalhar um ano inteiro, morreu pela gente, sem a gente pedir, sem a gente perguntar. Chega de presente e oferta: você está morto, eu estou te ofertando vida. Você aceita? Quebrar o presente, fazer pirraça, bater os pés, virar as costas e bater a porta. Blasfêmia contra o Espírito Santo é essa disposição de negação constante à salvação. Bom, entender o desenho de quem é essa pessoa, que às vezes se torna etérea para nós por ser chamada de Espírito, mas é concreta tanto ou mais, entre aspas, tanto ou mais do que o próprio Cristo, presente na vida como um sujeito parceiro, no sentido de: te empodero, te ajudo, te digo o que tem que fazer, te digo onde estão os buracos, te alerto das curvas do caminho, ajudo a resolver os problemas por antecipação, aqueles que são para resolver, ajudo a suportar os que não podem resolver por antecipação, porque você vai ter que passar por isso, porque é um aprendizado nele, mas eu estou lá, sempre junto. Vamos? Quando eu conseguir enxergar o Espírito Santo assim, a única resposta possível a esse convite, a essa listinha, ou a essa credencial dos versos 30 e 31, é: sim, estou pronto, vamos nessa. Que seja essa a nossa realidade, esse é o apelo da lição. Apreciar o que esse sujeito fez. Apreciar quem ele é, para poder apreciar o que ele aconselha. E quando eu entendo isso, aí sim eu posso ser sensível a ele, porque eu entendi o que ele é, eu entendi o que ele quer. E aí, de fato, eu sou sensível a ele para responder sim. Que essa seja a nossa bênção, a nossa alegria, para que o fim da história se resolva da maneira adequada, que é a vitória final de Cristo vir buscar seus filhos, aqueles que disseram sim a essa conjunção de apelos à voz do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para relembrarmos teus conselhos, teus apelos e principalmente entender que esses apelos só vêm à nossa mente pela ação direta e constante do Espírito Santo. Dá que possamos responder afirmativamente a esses apelos, não por uma retórica usual, não por uma salvação barata, mas pela compreensão clara do preço atrás dessa cena, do desejo de salvar atrás dessas pessoas e principalmente do desejo que o nosso coração pode ter de salvar a outros. Dá que possamos nos aplicar à missão em resposta afirmativa à missão do Espírito em nós, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.